Prezado amigo ouvinte, Deus tem uma mensagem para o seu coração. Vamos ler a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 1, versículo 10. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50, se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu a ele e os seus 50. Então, prezado amigo ouvinte, nós vamos fazer uma pequena reflexão bíblica sobre o tema fogo do céu. O rei Acasias caiu pela grade de um quarto que tinha em Samaria e adoeceu. E nessa situação de enfermidade, em cima de uma cama, o rei Acasias cometeu um erro gravíssimo, exatamente porque enviou mensageiros para perguntar a Baal-Zebub, Deus de Ecrom, se ele iria ser sarado ou não daquela enfermidade. Por causa disso, Deus levantou o profeta Elias, o tisbita, pois assim está escrito, mas o anjo do Senhor disse a Elias, tisbita, levanta-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E diz-lhes, porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor, da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então, prezado amigo ouvinte, então Elias partiu. E nesse momento, amados irmãos e amigos, os mensageiros do rei Acasias voltaram e disseram para ele, um homem nos saiu e nos disse, ide e volta para o rei que vos mandou, e dizei-lhe, assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para mandares consultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás, conforme 2 Reis 1, de 1 a 4, versos 7 e 8. Então, amados irmãos e amigos, o rei Acasias, ele perguntou aos mensageiros, qual era o traje do homem que vos veio e falou sobre essas palavras? E os mensageiros respondeu, era um homem vestido de pelos e com lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse o rei, Elias o tisbita. Então, meus amados irmãos e amigos, o erro gravíssimo que o rei Acasias cometeu foi deixar de consultar o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, para consultar exatamente uma imagem de escultura que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, tem nariz, mas não cheira, tem pés, mas não anda, tem mãos, mas não apalpa, e nem sequer sai um som da sua garganta. Então, meus amados irmãos e amigos, por causa dessa ignorância e por causa da idolatria do rei Acasias, foi morto cerca de 102 homens. Nesse momento desceu fogo do céu e consumiu 102 homens. Pois assim está escrito na palavra de Deus. Então lhe enviou um capitão de 50, e subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, e disse-lhe, homem de Deus, o rei diz, desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50, se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50.
Então fogo desceu do céu e consumiu a ele os seus 50. E tornou a enviar ali outro capitão de 50, com seus 50. Este lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Respondeu Elias e disse-lhe: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e os seus 50. E tornou a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 teus servos. Eis que fogo do céu consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 e com seus 50. Porém, agora, seja preciosa a teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com eles, não temas. Levantou-se e desceu, desceu com ele e foi ao rei. E disse-lhe: assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiro a consultar Baal-zebub, Deus de Ecrón? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a palavra de Deus? Portanto, desta cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor, que Elias falara a Jorão. E Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano segundo de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Então, meus amados irmãos, a conclusão que nós chegamos exatamente é que Deus não aceita adoração dividida. Aquele rei teria que invocar o nome de Deus, consultar a Deus e não consultar a um Deus que não tem poder para nada. Então, nesse momento, a ira de Deus se acendeu contra aquele rei. Então, meu amado irmão e amigo, você precisa crer no Deus poderoso, no Deus vivo, abrir o seu coração, receber o Senhor Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Quero orar por você, só um minuto, por favor. Pai bendito, Senhor do céu e da terra, ilumina agora o coração, o espírito e a mente de cada ouvinte, de tal maneira que possa entender o teu infinito amor, entender também a tua justiça, que o Senhor não aceita a adoração dividida e que as pessoas possam saber escolher a adorar o Deus vivo, todo-poderoso. É o que eu lhe peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui quem está falando é o servo do Senhor Jesus, pastor Francisco Ferreira Gonçalves, membro da Igreja Batista Redenção.